As notícias mais lidas na nossa página do UOL hoje têm a ver com o que a gente pode vir a ver em 2026, que é o uso da inteligência artificial nas redes sociais. Essa é uma coluna aqui, uma reportagem do nosso colunista Carlos Afonso Souza, falando sobre vídeos de inteligência artificial com a imagem da filha do ex-presidente, a Laura Bolsonaro. Segundo aqui a reportagem do Carlos, mostra que esses vídeos usam fotos reais da adolescente ou simplesmente criam versões digitais que pretendem retratá-la. E a inteligência artificial termina por criar versões animadas com fotos, como se a própria Laura estivesse mandando um recado. Num deles diz: "Oi, eu sou a Laurinha Bolsonaro. Eu sou só uma criança, mas até eu percebo o que estão fazendo com meu pai. Então, estão calando a única voz que lutava pelo nosso povo." É uma das mensagens que estão sendo divulgadas por aí. O professor Carlos já está conosco ao vivo para nos ajudar também a entender e contar essa história ao vivo aqui para gente. Olá, professor, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Oi, boa tarde, Fabiola. Bom estar com você, bom estar com todos. É verdade, a coluna de hoje explora essa viralização de vídeos que utilizam a imagem da Laura Bolsonaro para passar diversas mensagens de engajamento. Mensagens que são políticas, mensagens que pedem que as pessoas curtam, compartilhem, cliquem em todos os botões, digam de que cidade elas estão falando, tudo para sinalizar para o algoritmo das redes sociais que esse é um vídeo relevante, que esse é um vídeo que gera engajamento. Então a gente tem aqui um novo fronte para olhar para o discurso político, já de olho nas eleições de 2026, em que a gente vai ter cada vez mais o uso de vídeos de inteligência artificial. A gente percebe isso muito claramente hoje em dia nas redes sociais, as ferramentas vão ficando cada vez mais sofisticadas, mas esse caso chama bastante atenção porque a gente está falando de uma adolescente que tem a sua imagem utilizada para a criação desses vídeos, e sendo muito franco, alguns desses vídeos você muito facilmente percebe que é um vídeo, que é uma foto que foi ali manipulada para parecer que a pessoa está falando. Outros tentam recriar uma pessoa que se diz ser a Laurinha Bolsonaro e mandando essa mensagem, o que pode ser um pouco mais crível, e o que não falta são pessoas postando esse vídeo, repostando e dizendo: vamos ajudar a Laurinha, vamos espalhar essa mensagem, quando tudo, no final das contas, são criações feitas por inteligência artificial. Vamos lá, professor Carlos, ele é advogado também, pode nos ajudar também sobre os crimes que podem estar sendo cometidos, né, em casos como esse. Em primeiro lugar, como que ela pode ser defendida nesse caso? Quem publica, quem divulga, quem compartilha vídeos dela usando a inteligência artificial pode ser punido de alguma maneira? O que dizem as leis brasileiras a respeito do uso de imagens de outras pessoas pela inteligência artificial? Olha, Fabiola, essa situação ela pode ser tanto um ilícito civil como criminal, ou seja, existem aqui situações que poderiam levar à frente uma ação indenizatória por uso indevido de imagem, mas como a gente está falando de criança e adolescente, aqui, enfim, dependendo da idade em que se pega essas imagens, nós teríamos crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. E acho que esse é um ponto importante para a gente entender que, quando a gente olha para um discurso que é político, mas que é construído através de inteligência artificial, estamos falando de uma recriação em que se coloca na boca de uma pessoa algo que ela nunca disse, ou se faz com que essa pessoa desempenhe ali uma conduta que ela nunca desempenhou. E isso acaba gerando uma situação de um uso indevido de imagem que é sancionado pela legislação. E mais do que isso, acho que existe uma segunda camada de leitura aqui sobre esses conteúdos, que é entender que grande parte das plataformas proíbe o compartilhamento desse tipo de conteúdo, proíbe o uso de mecanismos de inteligência artificial para você manipular fotos e vídeos de menores de idade. Então isso faz também com que eu tenha aqui uma atuação que deveria acontecer de maneira mais enérgica,
por parte das próprias plataformas, que proíbem esse tipo de comportamento de publicação, que poderiam e deveriam ser removidas. Carlos, bom dia, Sakamoto aqui. Uma pergunta, nesse sentido, porque o vídeo, né, que até se destaca na sua coluna, é um vídeo que ela defende quer dizer, um vídeo em que uma imagem de IA, né, representando a filha do ex-presidente, defende o ex-presidente. Neste caso, se o ex-presidente diz que chancela aquilo, né, que ele autoriza aquilo, ainda assim pode haver algum desdobramento negativo para ele em termos do Estatuto da Criança e Adolescente, ou pelo fato dele garantir chancelar, não, eu concordo com isso, pode usar a imagem da minha filha, mesmo sendo menor de idade, mesmo sendo criança, e isso evitaria e garantiria que a pessoa que produziu pudesse ser inocentada desse processo? Olha, Sakamoto, essa é a pergunta que eu acho que imediatamente a gente faz quando a gente pensa no conteúdo, na mensagem que o vídeo passa. Porque é uma mensagem que é, enfim, favorável, por óbvio, ali à defesa do pai e as mensagens que ele leva adiante. Por um lado, a gente não tem nas redes, enfim, nenhuma autorização explícita para esse uso de imagem, mas imaginando que essa autorização ela existisse. A gente entra nesse mundo bastante delicado, que é o que a gente está vivendo nesses últimos dias, que é entender sobre a exposição de crianças e adolescentes na internet com a participação dos pais, que autorizam determinadas exposições ou que incentivam determinada exposição, e que isso pode causar danos ao desenvolvimento psicológico da própria criança e do adolescente. É importante a gente entender que, é claro, que os pais e os responsáveis são aqueles que têm a responsabilidade por autorizar, por contratar, por manifestar uma vontade que, no caso da criança e do adolescente, ainda está em formação, mas a gente sempre tem que olhar o melhor interesse do menor, da criança e do adolescente. E acho que assim como, é claro, guardadas as devidas proporções. Sei que o debate nos últimos dias está muito voltado a uma exposição de cunho sexual e adultização de conteúdos envolvendo menores. Mas, ao mesmo tempo, a questão jurídica em si, só para não ser mal entendido, é uma questão que leva adiante essa pergunta, que é: qual é o poder, qual é a autoridade dos pais em consentir, em incentivar, em permitir que o uso de imagens de crianças e adolescentes seja feito na internet para diferentes fins. E, nesse caso, o que a coluna aborda é com uma finalidade política. Existe ganho político para a mensagem que o pai quer levar adiante em ter a filha, uma criança ou uma adolescente, agora no caso, levando adiante essas mensagens. Gera um apelo emocional, gera maior engajamento, então, por isso, os pais e os responsáveis se favoreceriam com essa viralização desse tipo de conteúdo. Professor, nós estamos trafegando um cenário absolutamente novo, né? Eu queria lhe perguntar se há diferença entre este vídeo sobre o qual falamos aqui, a imagem da Laurinha, fabricada por inteligência artificial, fazendo uma mensagem positiva para o pai. Não sabe se o pai autorizou, se não autorizou. Dias atrás, o PT fez vídeos com base valendo-se da inteligência artificial. O governo lançou o slogan lá, ricos contra pobres e tal, para se confrontar com o Congresso, e o PT divulgou nas redes sociais vários vídeos muito bem feitos, que fabricaram cenas pungentes com pessoas, neste caso, anônimas. É falta de ética isso? É comparável com esse da Laurinha? Se um parlamentar, na campanha que está por vir, um parlamentar que tem dificuldade de se expressar, que fala mal, aí ele usa a sua própria imagem, fabrica lá na inteligência artificial uma mensagem que ele fala lindamente. Qual é o limite da utilização da inteligência artificial, a seu juízo, para efeitos políticos? Aqui estamos falando da Laurinha, agora pode vir daqui a pouco um parlamentar que fala mal e que usa a sua própria imagem. É lícito, é falta de ética? Até onde podemos chegar nessa matéria? Olha, Josias, eu acho que essa pergunta é ótima e ela mostra esse momento delicado e inovador que a gente vive.
Acho que, por um lado, é importante lembrar que nas últimas eleições o TSE já publicou uma resolução que traz algumas regras sobre o uso de inteligência artificial e que requer que vídeos, fotos que sejam manipulados utilizando inteligência artificial para criar algum atributo em cima da realidade, ou mesmo para criar algo inteiramente novo, deveria ter uma etiqueta, um aviso. Este vídeo foi manipulado com inteligência artificial. E isso atende a algo que legislações no mundo inteiro hoje debatem, que é uma questão de honestidade, transparência, informação. A pessoa que está do outro lado da tela precisa saber que aquele vídeo foi manipulado. E essa obrigação de você rotular o vídeo, ela também é alvo de muita polêmica. Tem gente que entende que isso aumenta a transparência e que é saudável, e a gente tem estudos, inclusive, da Universidade de Nova York, que mostram que, no contexto político, vídeos com esse tipo de alerta, e várias legislações estaduais nos Estados Unidos também comandam esse tipo de alerta, fazem com que quem vê o vídeo acredite menos na mensagem política que é transmitida por esse vídeo. Então, a gente está começando a chegar na ponta do iceberg sobre essa noção de discurso político e tecnologia. A gente, no Brasil, já tem essa obrigação de rotulagem, de etiquetagem de vídeos dizendo que eles foram manipulados por IA, e esse é um debate simplesmente global. A gente tem desde candidatos na Índia, em que você tem uma pluralidade de idiomas sendo falados pelo país inteiro, que são alterados com IA para fazer com que o candidato fale línguas que ele não fala, para atingir um público maior do que ele conseguiria atingir com os idiomas que ele fala, até situações que podem envolver melhoramento de imagem ou, o que é mais preocupante, situações inventadas que aparecem nos vídeos. E acho que geram esse tipo de preocupação. É um debate que a gente certamente vai ver muito mais, acho que agudo, nas eleições do ano que vem.